Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara e que semanalmente trata de assuntos importantes aqui para a comunidade de Passo Fundo, mas em especial para o magistério municipal. E falando em magistério municipal, o programa de hoje é muito especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre esse ano de 2017, um ano de diversos ataques à classe trabalhadora e também de muita luta dos professores aqui do município. E por isso a gente recebe dois professores da rede municipal e dirigentes do CMP Sindicato, a professora Regina Costa dos Santos e o professor Eduardo Albuquerque. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Ingra, boa noite, Eduardo, boa noite a todos que acompanham o programa. É um prazer estar aqui. Boa noite, Ingra, boa noite, Regina, e boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. Para a gente começar essa nossa conversa, em 2017 foi um ano super conturbado, né? E os professores da rede municipal, eles foram ponta de lança de várias manifestações que aconteceram aqui em Passo Fundo. E isso aconteceu, claro, muito pelo trabalho do CMP Sindicato. Como que se deu, assim, esse processo de politização dos professores e também de conscientização, né? Porque é um tempo de conscientização quando a gente fala em reforma da Previdência, reforma do ensino médio, também as terceirizações que a gente encarou aí nesse 2017. Então, na verdade, a gente vem aí desde a criação do sindicato, num processo de investindo muito em formação voltada a essa questão da politização da categoria e também análise da conjuntura, que a gente vive hoje, Não tem como hoje, como sindicato, a gente não estar mobilizando a nossa categoria e conscientizando da importância de estar saindo às ruas e defendendo aí os direitos da classe trabalhadora, uma vez que sofremos aí um retrocesso histórico, que com certeza no próximo ano a gente já vai estar tendo aí, o resultado dessas reformas feitas pelo governo federal, onde a classe trabalhadora perdeu muito. Então, os professores, foram seis movimentos assim, nacionais, onde os professores municipais estiveram atuantes, assim, onde a gente teve uma das greves geral que a gente fechou quase que 100% das escolas municipais e os professores estavam presentes nas atividades porque entendem de fato que o momento pede isso. Na verdade, 2017 é um ano que vai ficar para a história porque aconteceram coisas que de fato marcaram toda a sociedade brasileira, e em especial a educação, Ingra? Nós tivemos, como a Regina relatou, tivemos manifestações de rua, todas elas motivadas por questões de nível nacional, Regina? Que foram esses planos e esses projetos que foram implementados no Brasil ao longo desse último ano, e que de fato contribuíram para a precarização das relações trabalhistas e contribuíram também para a questão educacional, no sentido de também precarizar todo o cenário já precário da educação brasileira. Por que os municipários, em especial, por que os professores do município participaram tão ativamente? Justamente por esse trabalho que nós estamos construindo já ao longo de 4 anos. Esses resultados, eles não acontecem de uma hora para outra. Eles vêm fruto principalmente de um trabalho forte no sentido de conscientizar, de discutir, ser muito claro com a tua categoria, que é o que nós somos sempre, e principalmente eu acho que é fundamental a gente trazer sempre e lembrar sempre a questão da credibilidade. Tu não consegue chamar uma categoria para que ela participe de movimentos dessa magnitude, sem que tu tenha uma credibilidade junto com essa mesma categoria. Isso nós conseguimos pelo trabalho sério como sindicato. O CMP é um sindicato sério, nós não temos nenhum vínculo hoje partidário, não temos nenhum vínculo com central sindical nenhuma, não recebemos nenhuma verba nem de governo federal e muito menos de governo municipal. Vivemos tão somente das mensalidades dos nossos associados que espontaneamente se associam ao CMP. Os nossos salários, temos 3 professores que no seu turno inverso desenvolvem esse trabalho no CMP e que são remunerados, que é no caso eu, a Ingrid mais a colega Nara,
e todos nós recebemos salários exatamente proporcionais ao salário dos colegas do magistério pelos dias e pelas horas que nós trabalhamos. Então nós não temos na nossa direção nenhum tipo de privilégio. E isso traz credibilidade. Traz também a credibilidade o fato de nós estarmos sempre atuando junto ao executivo, junto a todas as instâncias defendendo o professor. Eu acho que é importante, né, Eduardo, num tempo de descrença, assim, né, porque existe uma descrença política das pessoas, né, no fazer político, né, na atuação dos sindicatos, muito por alguns casos isolados de sindicatos, que sindicalistas ganham salários astronômicos, né, e que tem muitos privilégios. Esse não é o caso do sindicato do CMP, né? Totalmente diferente. Inclusive, o dia trabalhado, vocês recebem ou não recebem? Não, nós não temos. Aquele dia trabalhado que você te refere é um dia por ano, que é o imposto sindical, que é conhecido como imposto sindical. Não, esse imposto é repassado para o Simpasso. E nós nem fazemos questão de ter esse valor. Nunca pedimos, porque entendemos que esse não é um imposto em que pese ele fortalecer a luta dos trabalhadores e ele ser importante. Nós entendemos que o CMP, no atual momento, ele pode tranquilamente se virar com o que ele tem. E nós nos viramos com o que nós temos, porque a nossa ideia é construir uma organização que traga benefícios ao seu associado, ao professor. E não simplesmente construir uma organização onde os seus dirigentes sindicais possam enriquecer às custas dos nossos associados. Isso jamais vai acontecer na nossa entidade. Então, nós não recebemos esse imposto e me parece que ele já foi cancelado, né? O governo Temer, ele cortou o imposto sindical, mas talvez logo ali adiante volte com algum tipo de negociação, sabe-se lá com que central sindical eles estão negociando, pode ser até que volte, mas não é o nosso caso e nem vamos entrar no assunto. Nossa questão é a seriedade, né, Regina, que a gente implementa. E a seriedade, ela vem através do teu exemplo, né? Não bastam apenas palavras para que você possa convencer alguém. Acho que é importante essa questão, assim, que o Eduardo traz, e gostaria de acrescentar, assim, a importância do trabalho de base, né, Eduardo? De entender, de fato, que um sindicato sozinho, ele não tem o poder, né? O poder se dá a partir da organização dos trabalhadores. E nesse sentido, assim, nós temos um magistério municipal muito fiel ao CMP Sindicato, onde todas as vezes que a gente solicitou a presença da categoria, a gente sempre esteve presente, né? Isso é fruto de um trabalho de base, onde tem um grupo, assim, que contribui muito, que são os que a gente chama de representantes sindicais, né, das escolas municipais, onde a gente reúne uma vez por mês e que também contribuem com esse processo de fortalecimento. São de todas, né? as escolas? Todas as escolas. Tem escolas que ainda não elegeram seu representante, que é um desafio para o próximo ano, mas a gente consegue reunir 50 representantes, num contexto de 67 escolas. Então, assim, que é algo que vem, sim, fortalecendo. Eu acredito muito que não existe uma forma da classe trabalhadora estar rompendo, né, com esse quadro que se instala hoje no nosso país, a não ser pela luta e pela organização da classe trabalhadora. E nesse sentido, eu acho que os sindicatos e nós estamos tendo uma preocupação muito grande, assim, em olhar de fato para as bases e pensar formas de como está organizando, né, a partir dos seus locais de trabalho, esses profissionais, né? Porque é só com isso que a gente vai conseguir de fato estar avançando e daqui a pouco dando a volta, né, nesse cenário que se tem hoje. A maioria dessas mobilizações que aconteceram em 2017, elas tiveram como pauta a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? O que essas reformas representam para os professores da rede municipal propriamente dito? Porque eles participaram massivamente dessas mobilizações e existiu um diálogo direto do sindicato com a sua base tratando desses assuntos, né? Bom, a reforma trabalhista, ela atacou diretamente para aqueles que pensam, imaginam que nós, funcionários públicos municipais, não seríamos atingidos, é um engano. Ela atacou diretamente em algumas questões importantes das nossas relações trabalhistas, que se não se efetivaram ainda, logo ali na frente, terão as condições para serem efetivadas. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a terceirização. Terceirização é algo que foi aprovado para as atividades fins, ou seja, dentro de uma escola, a merendeira, o vigilante, as secretárias são as atividades meios. E as atividades fins são os professores.
Anterior a essa lei, o professor não poderia ser terceirizado porque era uma atividade fim. A nova lei permite agora que o professor venha, assim, também ser terceirizado, como a diretora, a coordenadora, enfim, a escola toda pode ser terceirizada. Nós temos a questão do trabalho intermitente, que parece ser algo inocente, até no seu nome, né, Regina? Mas ele traz para nós algumas questões importantíssimas e que vão, sim, logo ali adiante, aparecer no nosso contexto. É aquele professor que não tem mais um vínculo com essa ou aquela escola e ele trabalha por horas, por dias ou por meses, dependendo do que a escola precisar. Essa possibilidade, logo ali adiante, ela poderá ser, sim, instalada no município, no estado e na federação de modo geral. Então nós temos uma série de outras questões, além dessas que eu citei, que atingem, sim, a questão das relações trabalhistas no município e que nós não poderíamos ter deixado de protestar contra isso. Porque, de fato, em especial, sempre chama a atenção da questão do intermitente. Intermitente é aquele camarada que vai ganhar por hora. O salário de um professor por hora é de $4 aqui no Brasil. Tem professores intermitentes na Irlanda, por exemplo, que ganham $60 por hora. Então, tem algumas diferenças nesse trabalho intermitente. Então, tem várias ações hoje que foram implementadas no Brasil que vão, sim, nos atingir. É interessante, assim, a gente teve vários programas que a gente veio aqui falando da dificuldade e da falta de condições de trabalho que a gente tem nas nossas escolas. Com essas leis, essas dificuldades elas vão aumentar muito, né? A primeira delas que foi a PEC 55, onde foi aprovada a questão do congelamento dos gastos, aonde de cara, assim, a educação teve um impacto, né? Para 20 anos. Congelamento para 20 anos. Quer dizer, nem é o nosso futuro enquanto professores, mas sim dos nossos filhos e dos nossos netos. A questão da reforma trabalhista, é importante a comunidade ter claro, assim, no sentido de que o professor, ele é regido, sim, pelos seus planos de carreira, mas a base de todo e qualquer plano de carreira é a CLT. Né? Nenhum plano de carreira pode vir contra, né, as regras gerais, né, da classe trabalhadora. Então, assim, automaticamente tem algumas coisas que nos planos de carreira dos municípios, dos estados, vão sim passar por modificações, fazendo essas adaptações, né? E aonde tem a nossa preocupação, porque parece que diretamente não somos atingidos, não temos nada a ver com isso. Mas a partir do momento quando se fala em direitos da classe trabalhadora, mesmo os funcionários públicos, né, professores, vão ser atingidos diretamente. A questão da terceirização é algo que nos preocupa muito, né, Eduardo? E a gente vem discutindo muito. Hoje no município de Passo Fundo, professor só pode ser contratado via concurso público. Hoje, tendo a lei da terceirização aprovada, significa sim que o município pode fazer as suas adequações nas suas leis municipais e pode daqui a pouco sim estar contratando professores terceirizados. Lembrando que isso é um atraso, né? No que se diz, vamos lembrar que a educação ela já é muito atrasada, né, Eduardo? No que diz respeito a condições para se ter uma educação de qualidade. Inclusive, o Brasil, sim, vários programas fazendo essa discussão. E, no entanto, com a terceirização, nossa, as condições de trabalho e logo se as condições de ensinar, elas vão ser diretamente atacadas com a terceirização, claro que a qualidade vai diminuir ainda muito mais, né? Eu acho que é importante, Regina, trazer para a discussão, quando se fala nas reformas, muitas pessoas favoráveis às reformas trazem argumentos do tipo, determinado país já é assim, e normalmente países mais desenvolvidos, como Austrália, Inglaterra, países da Europa, Estados Unidos. De fato, vários países têm algumas questões que já foram implementadas, mas eu quero sempre lembrar a todo telespectador as faixas salariais que se praticam nesses países. Eu sempre digo, ser um professor intermitente no Brasil é uma coisa, ser um professor intermitente ou um professor horista na Austrália, como eu vi alguns argumentos nas redes sociais, é completamente diferente. Você consegue sim, sendo intermitente em países como esse, por exemplo, você constrói o teu plano de saúde, o teu plano previdenciário somente com aquele salário. Óbvio que tu não vai fazer isso jamais com as faixas salariais praticadas aqui no Brasil.
Eduardo e Regina, eu vou pedir uma licencinha para vocês para a gente fazer um breve intervalo. Em seguidinho a gente volta com mais Educação e Debate, hoje fazendo uma retrospectiva do ano de 2017 e as atividades aí da entidade do CMP Sindicato. Até mais! Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma produção do CMP Sindicato, Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e que hoje faz uma retrospectiva de 2017. Professora Regina Costa dos Santos, professor Eduardo Albuquerque conversam aqui comigo hoje. E agora, para a gente voltar a esse nosso assunto, o ano foi cheio, a gente vai ter que dar uma filtrada nos assuntos mais importantes, mas num ano de tantas turbulências e projetos que causaram uma certa discussão e ligados à educação, eu não posso deixar de trazer aqui alguns pontos importantes, que é a reforma do ensino médio e que são os projetos de lei Escola Sem Partido, os quais a gente também já falou aqui no programa, mas que eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi o cenário sobre esses dois assuntos nesse ano de 2017. Então, vou falar um pouquinho da Escola Sem Partido, depois o Eduardo fala da reforma do ensino médio. Na verdade, no meu entender, assim, todas as discussões que a gente vem fazendo, não é, esse nome parece ser muito simpático, né? Tô nessa onda, assim, que as pessoas não querem nem saber de partido político. Você ouvir um projeto, Escola Sem Partido, nossa, tem até uma simpatia num primeiro momento dos próprios professores, né? Mas daí quando você começa a ler o projeto, Ingrid, você começa a ver o que está nas interlinhas desse projeto, ele é, assim, ele é um ataque, né? Um ataque à educação de qualidade. Porque a partir do momento que esse projeto, ele limita a criticidade em sala de aula, o ponto de vista, e eles trazem muito essa questão assim de que o professor, ele não pode ser ideológico, né? Ideológico, ele não pode colocar o seu ponto de vista diante, vou dar um exemplo aqui, né? A ditadura militar. Como que um professor de história vai estar dando sua aula sem falar que ele é a favor ou contra a ditadura militar? Isso não existe. Qualquer pessoa em sã consciência sabe tudo que se teve em relação à ditadura militar, as evoluções que se tiveram, né? E muitas outras coisas que em sala de aula são temas, né? Que faz parte do currículo escolar, que precisa ser discutido, sim, pelos nossos alunos. Hoje a gente sabe que alunos que não tenham uma opinião formada, automaticamente não tem espaço nem no mundo aí fora, da forma como ele está. E esse projeto, ele limita isso, ele limita que o professor tem que ensinar unicamente a questão do conteúdo, né? O que diz lá na cartilha. Isso para nós, assim, é uma forma de criminalizar, enquanto sindicato, a gente tem muito claro isso, que é para criminalizar a ação pedagógica. Uma vez que nós estamos falando de uma categoria que já vem sendo muito desrespeitada, né? Imagina numa sala de aula ter lá uma plaquinha com um número, um disque denúncia, onde os nossos alunos podem estar ligando para denunciar seu professor se eles acharem que a aula do professor teve algum cunho ideológico na fala do professor. Então, quer dizer, esse projeto, assim, acho que inclusive em outros programas a gente vai estar abordando e aprofundando muito mais, porque tem falta de informação. Muita falta de informação para a comunidade. Muitas pessoas dizem, eu sou a favor ao projeto Escola Sem Partido, mas não sabe de fato o que ele representa. É um nome quase cavalo de Troia, né? Sim. Porque, na verdade, Escola Sem Partido tem um partido definido, né? Porque os pontos que devem ser defendidos, eles estão muito bem definidos por esse projeto, né? São alguns pontos que não podem ser tocados a partir do momento que ele é implementado, né? Só complementando a Escola Sem Partido, óbvio que ela tem uma ideologia por trás. Ela foi criada por um advogado, a ideia inicial partiu de um advogado em São Paulo, Miguel Najib, que é ligado ao grupo Millennium, que é um think tank e que tem toda uma tendência neoliberal. Então, óbvio que ele tem uma tendência ideológica. Esse projeto, inclusive, ele já saiu de pauta do Senado, né? O Senado tirou da pauta de votação. Mas com relação à reforma do ensino médio, Ingrid, o que nós temos para falar dela, uma coisa que já está posta aí, é que ela veio na tentativa de resolver o problema histórico do ensino médio brasileiro.
E o problema não é tão somente o ensino médio brasileiro. Nós temos problemas na educação brasileira, que ela vem de muitos anos, de décadas, se arrastando num nível de qualidade que não é aceitável nem hoje para países do quarto mundo, se é que podemos falar dessa forma. O que trouxe essa reforma do ensino médio? Ela trouxe simplesmente uma possibilidade de o governo federal e os estaduais, possivelmente, fazerem com que aquele aluno que frequenta as escolas públicas, e eu quero sempre lembrar que essa reforma do ensino médio, da forma como ela está oferecendo cursos técnicos, ela vai ser aplicada nas escolas de ensino público. Ninguém me convence que as escolas particulares, aqui mesmo da cidade de porte, vão estar oferecendo cursos técnicos para o filho do juiz, do filho do prefeito, filho do vereador, filho do médico, filho do empresário. Isso não vai acontecer, até porque eles não vão querer fazer um curso técnico. Então nós temos uma reforma que foi feita para as escolas públicas, e essas escolas públicas foram, entre outras mudanças, vão ter que mudar a sua grade, né? Dividindo em linguagens humanas, matemática, ciência da natureza, e um quinto viés, que é a questão dos cursos técnicos, que, na minha opinião, é onde exatamente o governo quer que os alunos de escola pública terminem no curso técnico. Qual o objetivo disso? Um objetivo, obviamente, econômico. Nós temos por aí interesses nesse ensino médio que vão desde grandes grupos educacionais, né, que nós sabemos hoje que estão instalados no Brasil e que tratam a educação como um mero negócio. Nós temos interesse de grupos internacionais também, que não ligados à educação, mas também a outros setores da economia, que se interessam sim, que o Estado forme mão de obra para que seja usado nesses empreendimentos, e obviamente que esses alunos que adentrarem num curso técnico no ensino médio dificilmente irão para uma universidade, seu destino já estará traçado. Então a reforma do ensino médio, ela trouxe, na verdade, aquela possibilidade de, não podendo fazer a reforma que se deveria fazer no ensino médio, ou seja, que envolve muito dinheiro, muito investimento, aumento sim do investimento do PIB na educação. Como o governo desistiu e não vai fazer isso, vamos fazer a reforma que engana alguns incautos, né, com um comercial bem elaborado pelo governo federal, e as pessoas que não estão ligadas ao dia a dia da educação acabam achando que de fato é uma grande vantagem. Mas nós que estamos ligados à educação sabemos que não é verdade. Tem uma questão também do profissional de notório saber, né, que vem aí nessa discussão. Como que vocês, professores, avaliam uma possibilidade de alguém que não tenha formação na área? Porque é isso, né? O profissional de notório saber é alguém que não tem formação na área, que pode ali na frente estar dando aula para as crianças. Segundo o texto aprovado, ele vai valer para os cursos técnicos. Então, esse profissional de notório saber, ele não poderá entrar para uma escola de curso normal. Mesmo assim, né, Regina? Sim. É um descaso total com a qualificação docente, né? Não, totalmente, né? Tu imagina, a gente já tem dificuldades tendo alguém que estar preparado para enfrentar, né, esse dia a dia da escola. Tu imagina uma pessoa que nunca pisou numa sala de aula, né, porque essa é a realidade que a gente vai enfrentar, entrando e se deparando com todos os problemas que a gente tem, né? E sem falar na questão da qualidade do ensino de forma integral. Eu acho que essa é a nossa maior preocupação, né? É interessante que essa questão do notório saber, ele é simbólica, porque a gente sempre se faz esse questionamento. Por que isso acontece na educação? Pense o telespectador, pense você, Ingra, nós, professores, a gente vai fazer uma entrevista, porque eu me arvorei um repórter. Eu sei falar bem, eu sei fazer perguntas, vou ser repórter, vou ser jornalista. Eu vou lá no hospital, vou dar um pitaco lá na área de cirurgia lá, porque eu li bastante sobre isso. Tenho um notório saber sobre técnicas de cirúrgica. Eu vou lá no hospital, dou um palpite lá na área cirúrgica do hospital. É inconcebível em todas as outras atividades. Só no magistério é que é possível esse tipo de atrocidade.
Não, e veja só, no magistério público, porque como tu diz, no particular não se é permitido essas coisas. Então por que as nossas... Nem se chega nessa discussão, Nem se né? chega a discutir isso, não é os professores mais bem qualificados. Então quer dizer, a gente sempre discute que a escola pública ela tem que ser, né? Ela tem que ser do mesmo nível da escola particular. Mas quando se cria essas leis que limitam ainda mais as condições de trabalho que se tem para o profissional, tá dando, né, a sua aula, gente, automaticamente não tem como melhorar a qualidade. Nessas mobilizações que aconteceram em 2017, além dessas pautas federais, muitas pautas locais foram tratadas por vocês, né? Algumas demandas dos professores da rede municipal, como é o caso da promoção das professoras de educação infantil, por exemplo. Como que foi as atividades do CMP durante esse ano nessa questão direcionada para os professores da rede municipal, propriamente dito? Então, Ingrid, inclusive a gente discutiu durante o ano todo, né, as dificuldades que temos, que não são dificuldades deste período agora, né, muitas delas nem veio com a crise nacional, né, não veio com as leis nacional, mas foram criadas pela própria administração municipal. A gente vem aí de 4 anos, né, 4 anos onde a gente vem pautando a necessidade de se discutir e fazer encaminhamentos em relação ao plano de carreira dos professores. Um deles é o problema que tu levanta, né, que é a questão das promoções, que a comunidade vem acompanhando, onde nós temos mais de 100 professores que estão há mais de 4 anos sem ser promovidos. As questões de reajuste salarial, onde o salário do professor municipal vem achatando a cada novo reajuste. Né? As questões de avanços na carreira, a própria regularização da hora-atividade, que é uma lei lá de 2008, que o município ainda não se adequou. Então, assim, a gente tem vários desafios, né? E a gente vem fazendo, sim, movimentos pontuais. Fechamos o ano agora com uma vigília na prefeitura, onde, inclusive, a gente traz presente a pauta de reivindicação e a gente pede o encaminhamento de um projeto encaminhado para o executivo, aonde resolve a problemática das promoções dessas professoras, que hoje precisa da vontade política, né, da criação de vagas. Com o projeto que foi encaminhado pelo CMP, a gente vai estar resolvendo isso, porque daí não é mais a vontade política. A lei diz que é automaticamente, o professor foi lá, se qualificou, e é isso que a gente vem dizendo. Se a gente quer avançar em qualidade, a gente precisa sim investir também, né, na formação do professor. Então, assim, são desafios que foram criados, inclusive, por esta administração, porque lembrando que em outros períodos a gente nunca teve problema com as promoções. Então, quer dizer, a gente não vem nem reivindicando novos direitos, avanços para essa categoria que todo mundo diz que tem que ser mais valorizado. A gente vem pautando coisas que foram criadas, empecilhos, né, pela atual administração, no sentido de, além de não avançarmos, estamos retrocedendo, né, no que se diz direitos já adquiridos pela categoria. Então, assim, os desafios, eles são muitos, são complexos, mas a gente acredita que com a organização e mobilização dos professores a gente vai conseguir estar avançando. Acho que é importante nessa questão é lembrar que nos próximos anos as negociações, os índices salariais negociados, eles serão ínfimos. Nós vamos estar falando de 1, alguma coisinha, porque o governo federal, de uma forma que todo mundo sabe, maquiou uma inflação que em um ano ela baixou de 10% para 1%, e a partir de agora todos os índices serão negociados em torno dessa inflação maquiada pelo governo federal. Ou seja, o que nós temos como perspectiva, Ingra, com relação à educação? É de que ali na frente nós possamos estar negociando outras questões que tragam ganhos para a categoria. Por exemplo, a questão da manutenção da hora-atividade, as promoções que não estão sendo pagas. Temos inclusive agora um projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que é a meia entrada para o professor, não só da rede municipal, mas todos os professores do município, que trará assim um benefício para a questão salarial do professor, e a gente espera que o prefeito não vete, sancione, na verdade, e que os professores possam usufruir. Então a perspectiva futura é de que nós tenhamos uma nova configuração nas lutas dos trabalhadores, e elas não passam necessariamente por questões de índices, mas sim de outras conquistas que, como disse a Regina lá no início do programa, nós vamos ter que refazer todo um caminho que nós já tínhamos percorrido,
e em um ano nós perdemos. Regina, Eduardo, felizmente a gente já vai chegando ao final do nosso último programa de 2017. Quero agradecer a vocês pela presença no programa, também pela parceria durante esse ano todo, de muito trabalho do CMP Sindicato, né? E 2018 tem muita coisa nova aí no CMP pela frente, né? Acho que a gente, né, tem muito a agradecer a você, Ingrid, né, pela profissional maravilhosa que você é, né? A Jaque também, que, né, sempre nos acompanha lá no sindicato, a todos os professores que confiam, né, a sua vida funcional, né, a nossa representação, e de dizer de fato que a gente possa ter aí um final de ano, aproveitar, né, as nossas férias. Os professores agora da rede municipal entram em férias, então que a gente tenha um ótimo final de ano e que a gente possa estar renovando as nossas energias, porque com certeza o próximo ano vai ter muita luta, né? E a gente espera ter os professores municipais ao nosso lado e também a comunidade, sempre valorizando os nossos colegas professores. Eu quero desejar a você, Ingrid, né, um Feliz Natal, reforçando as palavras da Regina pela bela profissional que você é e pelo trabalho que desenvolve há 4 anos no CMP com grande qualidade. A nossa secretária, toda a diretoria do CMP, que ela é fundamental, e obviamente a todas as professoras e professores municipais, porque a gente se sente orgulhoso de estar representando essa categoria e de fazer parte dessa categoria. O que eu posso desejar aos telespectadores é um ótimo ano novo e que nós tenhamos um 2018 com melhores perspectivas deste que nós tivemos de 2017. Tá certo, muito obrigado. A gente agradece também a sua companhia durante todo esse ano de 2017 no programa Educação e Debate, seja na TV Câmara, seja pelas redes sociais. E no próximo ano a gente retorna aí com mais pautas ligadas à educação pública de Passo Fundo, ligadas à comunidade e de interesse do telespectador aqui da TV Câmara. Um ótimo final de ano para todos vocês e até o próximo ano.